Então, para resgatar, né, gente, a gente agora está tratando das obras do Chico Xavier, a gente já passou em Humberto Campos, nós já passamos em Emmanuel, já passamos no primeiro livro do André Luiz, vamos para o segundo livro do André Luiz, que é o Mecanismo da Mediunidade. Vamos ver o que o André Luiz lá vai dizer sobre nós. Ele vai dizer: a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas, compondo o chamado campo eletromagnético. Nesse reino de energias, a vida desenvolve agitação, e a agitação produz ondas. Todos nós sabemos que a Terra realmente, a ciência já entendeu que é um grande magneto, né? Tem um polo magnético no sul e um polo magnético no norte, né? O que ele está aqui nos dizendo é confirmando essa informação, né? E ele está dizendo o seguinte, que a vida está dentro desse ambiente magnético. E aí esse ambiente magnético produz agitação. Para nós termos em mente assim, a figura da agitação, eu vou resgatar da nossa memória, porque todo mundo passou por isso, quando nos ensinaram sobre o átomo. Então nos ensinaram que o átomo tem um núcleo, com prótons e nêutrons, né, que não saem desse núcleo, eles estão ligados, né, que são as cargas positivas e as neutras, e em volta dele ficam sempre girando as cargas negativas, que são os elétrons. Então, na matéria não tem nada parado, porque o elétron, pelo menos, ele está sempre em movimento. Existe também movimento no núcleo, tá? Existe movimento no núcleo. Senão não existiria energia nuclear, né? Concorda? Mas a gente, para ter uma ideia, assim, quando a gente fala que toda a vida se agita. Sim, toda a vida é constituída de célula, toda célula tem elétron, todo elétron não para nunca, é que nem criança teimosa. Então, nós estamos constantemente, a matéria está constantemente sendo agitada. Toda agitação produz onda. É um exemplo da que a gente joga pedrinha no rio e sai as ondinhas lá, né? Se alguém não tiver um rio mais calmo para fazer experiência, fica ali na no lado da BR-101 e espere um caminhão passar e ele vai deslocar o ar e vocês vão sentir a onda, né? A onda pelo deslocamento do ar. Então, toda agitação ela vai produzir esse fenômeno de se propagar através de ondas, tá? Nos interessam as ondas eletromagnéticas e não as mecânicas que a gente veria ali na beirada da BR-101, tá? Onda é uma ressurreição de energia. Por quê? Aí nós teríamos que aqui entrar numa explicação que eu não vou entrar, que é a explicação de que esses elétrons podem mudar a camada de valência. E aí quando eles mudam da camada de valência, ele despende energia. E é dessa energia que vai produzir a nossa energia magnética. Nós não precisamos entrar nisso, basta a gente saber que é um fenômeno atômico, tá? Sacudidos simplesmente nos elétrons de sua órbita, ou excitados apenas em seu núcleo, os átomos lançam de si ondas, que produzem calor, som, luz, raio-gama, certo? A fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo, ou partes dele em agitação, despendindo raios ou ondas que se articulam de acordo com a oscilação que emite. Eu não sei se aqui vocês já viram usar esse termo, mas certamente aqui sim, porque eu já vi usarem, né? Mas outras pessoas que frequentam em outro lugar, o termo das pessoas dizer, depois da reunião pública vai ter radiação, ou antes vai ter radiação. A gente está falando isso aqui. De irradiar o pensamento para o necessitado. Mas o fenômeno fisicamente explicado é esse. A gente vai trabalhar com os átomos do pensamento para excitá-los para que eles possam se irradiar até a pessoa que está necessitada. Então a gente usa o termo certo. Através da nossa vontade. A gente usa o termo certo. Continuando lá, o André Luiz vai dizer o seguinte, ele está falando de matéria mental. E ele está falando do pensamento das criaturas. Encontramos a matéria mental que nos é própria, uma característica do André Luiz, ele sempre vai falar matéria mental, ele não fala pensamento. Ele chama matéria mental, que é para a gente inculcar que a gente está falando uma coisa que é matéria. Encontraríamos a matéria mental que nos é própria em agitação constante, plasmando as criações temporais. Então, quando nós agitamos as moléculas, os átomos,
Nós vamos criando aqueles quadros. Por isso que quando a gente lê um romance espírita, a gente vai ver a descrição, né, de que o mentor chega e vê os quadros que estão na mente da pessoa. Porque aquilo é uma criação temporária. E ela está ali, pode ser vista por quem tem a capacidade de ver, né? Por quem tem essa condição, ou se não tiver, pega o periscópio lá do Aulus emprestado, que vai ver também, certo? Estudamos o pensamento ou fluxo energético. Opa! Ou! Aqui ele já está botando outra maneira de nós entendermos o pensamento como um fluxo de energia. Como essa corrente que a gente estava falando, magnética. O fluxo energético do campo espiritual de cada um deles a se graduarem. Então esse pensamento ele pode ser graduado. Se ele é uma onda, ele pode ser graduado de acordo com a frequência da onda, certo? Então ele vai dizer, pode ser graduado desde os raios super, ultra curtos. Então, lembram que eu falei do tamanho da onda? Ele vai ser bem curtinho, ele vai ter maior frequência, né? Em que se exprime as regiões angélicas. Então, como é que pensa um anjo? Uma frequência altíssima, né? Portanto, o comprimento de onda dele é menor. Através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, a não sei que alguém já viu como é que é o pensamento do anjo, mas, né? Passando pelas ondas, oscilações curtas, médias e longas, que é o nosso caso. Nós ainda temos esse tipo de onda. A curta, a média e a longa. Até as ondas fragmentárias dos animais. Vocês já viram que o animal não tem um pensamento contínuo. Por quê? Porque a onda dele, ela não é contínua. Ela tem um determinado... Se apresenta, daqui a pouco ela some. Daqui a pouco ela apresenta de novo e some. Então ela não é contínua o pensamento do animal. Certo? É uma inteligência rudimentar, como diz no Livro dos Espíritos. Não me lembro se é no Livro dos Espíritos, né? Mas é esse o conceito. O pensamento ainda é matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas e dos sistemas atômicos prevalecem, sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil, no qual surpreendemos elementos que transcende o sistema periódico dos elementos químicos. Nesse sistema magnético, a gente tem elementos químicos que não estão na nossa tabela periódica, que nós ainda nem descobrimos que existem, mas que são químicos. Então vai muito tempo para a gente entender isso assim com algum grau de clareza, essa matéria que é o pensamento. Não tem lá só carbono, oxigênio, nitrogênio, tem coisas que a gente ainda nem denominou ainda, nem viu, nem sabe que existe. Assim é que o halo vital, ou aura de cada criatura, que ele vai explicar um conceito novo, aura, permanece tecido de correntes atômicas sutis do pensamento, que eles são próprios ou habituais. Essas forças, em constante movimento sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelece para cada pessoa uma onda mental própria. Então, de tanto a gente pensar, a gente vai criando determinadas redes energéticas em volta de nós. Essas redes formam como que uma roupa exterior, que a gente chama de aura, que é exatamente essa irradiação do nosso pensamento. E ela vai nos dando uma túnica. E essa túnica nos dá uma característica própria. A tal ponto que se alguém ver a nossa aura caminhando por aí, ele vai saber que é nossa. Porque isso é o que nos caracteriza. É por isso que a gente não precisa conhecer alguém muito bem para saber se gosta ou se não fecha com a pessoa. Que a gente percebe na irradiação da aura dele. A gente pode até dizer, a aura não fechou com a minha, né? A aura dele não fechou com a minha. Isso tudo tem a ver com a nossa vontade, né? Porque o pensamento é manipulado pela vontade. Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com a qualidade de indução mental. Tanto maior quanto mais amplo se ele evidencia as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Como é que se propaga essa energia? Essa energia se propaga no conceito de indução. Alguém aqui tem um fogão de indução em casa? Ninguém? A resistência, o elemento que produz a energia ali, ele toca na panela? Não. Não.
Alguém já carregou o celular num sistema de indução? Tu bota o celular e não precisa espetar? Indução. Indução é quando tem uma transferência de energia de um elemento para o outro sem contato. Pensamento, a energia magnética ela se propaga assim. Ela não precisa contato, certo? Indução significa, ele vai explicar. Ó. Indução significa o processo através do qual um corpo que detém propriedades eletromagnéticas pode transmitir a outro corpo sem contato visível. A corrente mental é suscetível de reproduzir as próprias peculiaridades em outra corrente mental que lhe sintonize. Por aí nós vamos encontrar um pouco da explicação de por que um magnetizador faz o cara comer cebola e dizer que é gostoso que nem uma maçã. A gente diz ele entrou na cabeça dele, né? Na verdade, ele não entrou na cabeça dele, é uma linguagem simbólica para nós dizer que ele está transmitindo para o outro, né, uma corrente que faz ele ser envolvido a tal ponto dele não perceber a própria realidade que ele está vivenciando. Né? Ali tem que haver uma sintonia, tem que entrar na mesma frequência. Por isso que muitas vezes os magnetizadores utilizam o pêndulo, utilizam a sugestão através de uma conversa inicial, porque eles precisam, nós dizemos, porque ele precisa entrar na cabeça da pessoa, né? Não, na verdade ele precisa graduar a frequência da onda. O fenômeno obedece à conjugação de onda, que nos interessa entender, enquanto perdura a sustentação do fluxo. O que é a conjugação de onda que ocorre nesse fenômeno? Conjugação de onda ocorre quando a gente manda uma onda para alguém, esse alguém recebe e devolve ela na mesma intensidade invertida. Aí estabeleceu um circuito. Isso é a conjugação da onda. Para isso, ela precisa ser respondida do mesmo tamanho, na mesma frequência. Daí eu vou conseguir estabelecer um sistema em que emite e recebe ao mesmo tempo, e isso faz uma corrente fluídica. Certo? Então, esse fenômeno, ele obedece essa conjugação. Certo? E enquanto houver a conjugação, vai haver essa transmissão. Vocês já viram, agora surgiu vários vídeos de uma pessoa com aquele instrumento que serve para afinar o piano, e daí os dois são exatamente igual, ele bate num e o outro começa a vibrar? Alguém já viu isso? Diapasão. Então, ali é um fenômeno de indução. Como um transmite uma onda na frequência que o outro também consegue receber, porque eles são exatamente na mesma proporção, ele recebe e devolve. Mas daí cria um circuito. Os dois ficam funcionando junto. Agora vamos para gerador do cérebro. Com alguma analogia, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, quer dizer, auto é porque eu mesmo excito ele. O dono do cérebro, o cérebro mesmo, vai se excitar. Acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, condução, esterilização, captação, assimilação, desassimilação da energia mental. O nosso cérebro tem a capacidade de fazer tudo isso com a energia mental. É aí que a matéria mental, o impulso do espírito, né, porque tem que ter a vontade do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam. Eu falei que o pensamento se irradia para a áurea, e agora nós vamos entender que ele vai além da aura. Toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e dos desejos, porque é as emoções e os desejos que vão emprestar a vontade, recônditos do espírito, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Então ela vai ter as características de medida, né? Principalmente vou falar aqui da frequência, né? Vai ter características que são análogas aos nossos desejos e aos nossos emoções, e elas vão ser jogadas no ambiente do fluido cósmico universal, que é infinito, está em todo o universo. Por intermédio das ondas eletromagnéticas incessantes, temos os fenômenos elétricos da transmissão também do impulso de um neurônio a outro. O fenômeno que transmite o pensamento de um neurônio a outro é exatamente igual. Quem já estudou como é que os neurônios se comunicam sabe que o fenômeno chama-se sinapse.
E na sinapse, um neurônio não toca no outro. Né? Eles chegam próximos, né, nas suas extremidades, e a informação passa de um para o outro através de condutores, neurocondutores, neurotransmissores, mas os dois não se tocam. É uma indução. Então, da mesma forma que eu estou dizendo para vocês que esse elemento magnético exterioriza a nossa onda mental para fora, é também um elemento que exterioriza para dentro. Porque ele tem que sair do cérebro e chegar em cada célula. Senão o nosso organismo para, né? Ele precisa da ordem. E essa ordem é feita exatamente pelo fluido magnético. E aqui nós começamos a entender por que a gente fica doente. E aqui nós começamos a pensar que o Mesmer falou que era o fluido que trancava e não conseguia andar nos canais condutores, e os caras disseram que ele estava errado. E aquilo não era ciência. A corrente mental vitaliza todos os núcleos do corpo, a usina física, em cuja urdidura também o espírito dispõe de recursos para o serviço de exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos outros. Então, a corrente mental tanto vitaliza todo o corpo, quanto esse corpo oferece de volta todos os recursos para que eu continue emitindo pensamento, exteriorizando pensamento e captando o pensamento dos outros. Porque é o corpo que faz isso. É a matéria que faz isso. Aí ele vai falar de aura de novo. A alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura, ou túnica de forças eletromagnéticas em cuja tessitura circulam as irradiações que lhe são peculiares, contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos no mundo íntimo. Então, quem só pensa num determinado desejo, vamos pensar que é o desejo do bem, né, gente? Faz uma aura cuja tessitura, cuja linha utilizada, né, é baseada naquele tipo de pensamento. Essas energias nos envolvem. A sua onda mental se alonga diante da aura, atuando sobre todos que com ela se afinam e recolhendo natural a atuação de todos os que lhe se revelem simpáticos, sem barreira física. Por quê? Porque o elemento em que essa onda navega é o fluido cósmico universal que tem todo o universo. Então, quando eu penso em fazer um mal, eu me conecto com um japonês que está do outro lado do planeta pensando em fazer mal. E eu vou ter influência dele e vou influenciar ele. É por isso que a gente, às vezes, crava tanto na responsabilidade individual e esquece que tem uma responsabilidade coletiva, né? A gente vive também num mundo que tem seus problemas porque a gente faz parte do problema. Porque a gente, sem querer, está alimentando muitas vezes problemas. Porque a gente entra, e agora a gente entra através da rede social, né? Nosso pensamento entra e emite com base nas nossas emoções recolhidas da rede social. E aí a gente emite um monte de pensamento, constrói imagens que tomam o mundo, negativas, muitas vezes, das quais nós seremos responsabilizados, porque a nossa consciência vai nos cobrar essa responsabilidade. Vai nos cobrar que a gente ajudou a montar o mundo assim, a fazer o mundo ser dessa forma. Então a importância da gente só jogar para o mundo bons pensamentos. Né? Imagina a matéria mental coletiva. Vamos dizer que ela não é coletiva no sentido de que ela é misturada, mas no sentido de que elas estão na mesma sintonia. Então elas se reforçam. Se a oração em grupo reforça um desejo no bem, o pensamento em baixa frequência também se associa a muitas pessoas no desejo de instalar o mal. Ou de impedir o bem, que seria o termo mais certo. A gente tem uma responsabilidade que é coletiva. Embora a gente abra o jornal e diga, mas como é que o cara fez isso? Sim, mas a irritação do trânsito também ajudou o cara a muitas vezes sair da casinha. Muitas vezes perdeu o controle. E aqui ele vai falar do Hertz, que eu falei para vocês, né, que é a onda que medida em Hertz, e vai dizer, podemos compreender sem dificuldade no pensamento, a radiação mental, a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. Então, todos os fenômenos que regem a nossa vida enquanto espíritos, elas podem ser entendidas e compreendidas se a gente entender o pensamento.
Alavanca da vontade, toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas, desencarnadas ou encarnadas, que lhe afine com as oscilações, com os desejos, com as atitudes e obras. E aí a gente precisa entender. Desejo, atitude e obra é o que vai determinar qual frequência de pensamento que eu tenho. Se eu tivesse as obras, os desejos e a atitude de um anjo, eu teria uma onda super, ultra curta. Mas como eu não sou esse anjo, né? E como às vezes eu faço umas coisinhas que não é legal, e penso umas coisinhas pior ainda, e tenho desejo de fazer umas pior ainda, e aí minha onda é curta, daí eu vou me associar a quem tem a mesma frequência. Então, o que faz a minha onda mental ser uma onda com maior vibração é exatamente emoções, é exatamente desejos, é exatamente os atos. Né? É meu íntimo e meu dia a dia. E aí ele vai falar no mediunidade do passe, eu vou trazer de novo para o passe, porque o passe a gente já descobriu que é magnético, que é legal que a gente entenda então isso. Tem mais literatura sobre o passe magnético do que sobre o magnetismo. E a ação magnética é o nosso foco. Tendo mencionado o fenômeno hipnótico, a ele recorremos para definir o medianeiro do passe magnético por autêntico representante do magnetizador espiritual à frente do enfermo. Então, no passe magnético misto, aquele que é o intermediário, aquele que é o encarnado, ele representa aquele que é o desencarnado que está ajudando. Ele é o representante de toda aquela vontade que o desencarnado tem de fazer o bem, de toda a capacidade que aquele desencarnado tem de fazer o bem. Estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre doente e médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. Então, é preciso estabelecer um clima de confiança. Por isso que o Mesmer disse que tinha que olhar nos olhos. Que os olhos normalmente dizem que revelam o que a gente é, né? E por semelhante elo de força, ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior, na medida dos créditos de um e de outro. Ou seja, o magnetismo não vai abrir mão da lei de causa e efeito. Tem que ter merecimento. Então, quando alguém promete a cura, está esquecendo que isso não pertence a ele. Né? Isso pertence à lei de Deus. Pode melhorar, pode curar e pode ficar do mesmo jeito. Só não pode piorar. Porque é uma intervenção no bem, então não pode piorar. Ao toque da energia imanente do passe, com a supervisão dos benfeitores encarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fitossomática, através de várias funções do sangue. Tem bastante informação. Vou tentar traduzi-las. O passista está ali. Ele estabeleceu aquele circuito de forças. Naquele circuito de forças, ele transmite para o enfermo o erguimento da vontade, a molécula sã, a boa energia. Ok. Quem vai fazer o serviço? Quem vai fazer o serviço é o paciente. É ele que precisa executar a cura dele. Nós poderíamos fazer aqui uma associação bem pobre, que é mais ou menos o seguinte. O passe é uma injeção de energia que dura um tempo. Você pode aproveitar esse momento que você está energizado para, pegando aquelas forças, restabelecer o equilíbrio e começar a trabalhar no bem, trabalhar por ti mesmo, ou você pode não aproveitar. Mas você não pode aproveitar aquela energia para sempre se eximindo do teu trabalho. Porque isso seria alguma coisa totalmente fora da justiça de Deus. Então é mais ou menos como alguém que faz a psicanálise, já que a psicanálise eu disse que é filha do mesmerismo, né? Não dá para o psicólogo vir viver a nossa vida, gente. Ele pode dar uma força, né? Ele pode ajudar você a entender melhor o que está se passando com você, ele pode fazer você entender melhor como é que tal problema pode ser abordado, ele pode fazer você raciocinar sobre uma coisa que você ainda não tinha pensado, mas no final da história você tem que mudar a tua maneira de pensar e transformar aquele novo modo de pensar no novo modo de agir. É um trabalho seu.
E aí tem um monte de gente que vai fazer psicanálise, mas não resolve, não muda nada, sim, porque é só um empurrãozinho. Vou recorrer a outra figura da hipnose, que talvez vocês já ouviram falar em algum caso. O hipnotizador hipnotiza a pessoa e durante aquela hipnose a pessoa sofre um processo de trazer à mente alguma coisa que é um trauma antigo, ou sofre uma sugestão do hipnotizador para que ele mude a sua atitude, e aí ele sai do transe. Vou até instalar o dedo para você sair do transe, porque entrar todo mundo no transe. Né? Não está resolvido. Aquilo ali foi um empurrãozinho. Se você não trabalhar com o elemento que ele trouxe novo, não vai haver cura. Não tem como alguém fazer o serviço que é seu. E aí nós vamos entender mais ainda, porque agora o André Luiz vai explicar muito sobre isso. O socorro, quase sempre hesitante a princípio, corporifica-se à medida que o doente coloca atenção na doença, porque às vezes a gente fica doente anos e não pensa sobre a doença, só pensa sobre o sintoma, centralizando as próprias radiações do enfermo sobre as províncias celulares que lhe servem. Então, quem manda nas minhas células? Meu pensamento. É ele que vai transmitir as ordens para cada célula. É que eu gosto de lembrar de um episódio que todo mundo ri, né? Mas ele é verdadeiro ao extremo. Que o Chico, quando estava doente, ele dizia que ele rezava e dizia para a célula: minhas irmãzinhas, vocês têm que fazer o serviço, vocês têm que providenciar que eu fique melhor. Ele estava transmitindo pensamento para a célula, é o que o André Luiz está dizendo aqui que a gente tem que fazer. E as células, então, que lhe regulam os movimentos, lhes corrige a atividade, mantendo-as manifestas, a manifestação dentro da norma desejável, estabelece a recomposição, volve a harmonia, né, assegurando à mente o necessário governo do veículo que se amolda. Então, meu pensamento vai dar ordem, o meu perispírito vai obedecer às ordens, se harmonizar, e ele vai comandar cada fenômeno meu do corpo para que ele se harmonize. O Mesmer falava alguma coisa parecida, né? Com a gente mesmo se harmonizar, né? A gente mesmo fazer vindo do lado direito para o lado esquerdo. Vontade do paciente. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios. Então, quem está recebendo tem que ter uma adesão que seja firme, que tenha vontade de melhorar. De vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina elevados poderes da cura. As oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo, em que se expressam e os milhões de corpúsculos do organismo, do corpo, tendem a obedecer. Então, é o nosso pensamento que vai sugerir, que resolve trabalhar. Meu pensamento, né? Não, eu estou disposto ao trabalho. Eu tenho vontade de fazer esse trabalho. Ele vai dar ordem para a célula, as células vão dar ordem para os corpúsculos menores, né, dentro da célula, e elas tendem a obedecer, porque essa faz parte da harmonia do universo. Faz parte daquela harmonia lá que é o nosso estado natural do Anton Mesmer. E agora vamos à evolução em dois mundos, que a gente só vai entender no próximo mundo que a gente viver, porque nesse vai ser bem difícil a gente entender a evolução em dois mundos. Né? Por isso que eu acho que ele botou o nome do livro, que ele pensou, vocês começam a entender aqui e terminam de entender no outro mundo. Deve ser isso o nome do livro. Estou brincando, né? E aí nós vamos falar de novo do passe magnético. E tem uma pergunta, como podemos encarar o passe magnético no campo espírita? Vejam que foi usado passe magnético. Passe magnético. Com respeito ao poder do fluido magnético, será interessante figurar o nosso veículo de manifestação como sendo o estado orgânico, em que nos expressam na condição de espíritos imortais em multifária graduação evolutiva. Vamos lá. Ele está sugerindo o seguinte, pensa no corpo como se fosse um Brasil, um estado. Semelhante esfera celular pode se dividir em duas partes. O hemisfério visível, no campo somático, e o hemisfério invisível, no campo psicossomático. Ou seja, nós temos, nesse estado, dois estados. O estado físico, que é o do corpo físico,
e o estado do perispírito, que é o invisível, certo? Ele tem que ser dividido dessa forma. Observando, então, esse estado orgânico, o corpo físico, observando ele como se fosse um estado, o Brasil, é fácil interpretar os órgãos como província, como estado da federação. Então, por exemplo, o pulmão é Santa Catarina, o coração é São Paulo. É isso que ele está tentando criar na nossa cabeça para a gente entender como é que funciona, porque ele está tentando mostrar que são ordens que são passadas. E apreciar os milhões de células como entidade microscópica em comunidade distinta. Então, Itapema, que é uma comunidade, seria uma célula. Certo? Uma célula do órgão, que o órgão é Santa Catarina. Em comunidades distintas, como povos infinitesimais, a se caracterizarem por atividade específica. Então, dentro desse pensamento, a célula Itapema teria uma atividade. E a gente sabe que é assim, né? As células, se elas forem uma célula de um órgão, ela tem uma função, se ela for de outro órgão, ela tem uma função diferente. O sistema hemático, né, que é o sistema lá que regula e faz a produção de sangue, se encontra intimamente associado ao estímulo nervoso, ao aparelho de comunicação, entre o governo do Estado, os órgãos e a célula. Então, quem faz a comunicação entre o governo do Brasil, o governo de Santa Catarina e o governo do Estado é o sangue, utilizando a figura de linguagem dele. O conjunto das energias circulantes no corpo são tomadas pela mente através da respiração. Eu disse que lá no início que era pela respiração que a gente repunha o fluido vital. Ao infinito reservatório do fluido cósmico. Então, nós retiramos o fluido vital do fluido cósmico que está espalhado para quem quiser através da respiração. Reconhecendo a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele sobre as entidades celulares do Estado, determinando a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra a invasão bacteriana, na redução ou extinção de processos patogênicos, de doenças, por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. O que ele está dizendo? O Estado, o corpo somático, o cérebro, ele vai dar ordem. Essa ordem vai chegar no órgão, que é o Estado de Santa Catarina, e o órgão vai dar a ordem para cada cidade, que cada cidade tem um trabalho para fazer. E é assim que ocorre o fluido magnético. Então, se ele é para fora, que é o que a gente tinha examinado até agora, ele também é para dentro, comandando cada partícula microscópica que a gente tem dentro do corpo. Toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no perispírito. A queda moral causa uma lesão, uma desarmonia no perispírito, a refletir-se em desarmonia no veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. A dor, portanto, é sempre uma situação de alerta. Aí eu gosto de brincar dizendo, cara, a dor é simplesmente uma sirene ligada. Você tem que ver por que a sirene ligou. Esse é o objetivo da dor. Não é você ficar reclamando, desesperado, gritando para os outros. É você ir lá e ver por que esse alarme disparou. Mais ou menos durável, requisitando socorro externo da medicina, do corpo, ou requisitando socorro da alma. A alma também pode agir sozinha ou através do auxílio de outra alma. Pelo passe magnético, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem. Uma conversa também faz isso, né? Você pega uma pessoa que não tem mais vontade de viver, você conversa com a pessoa e você soergue a vontade dele. Ele cria novamente a vontade de viver. Aí você está fazendo pela palavra, pela onda eletromagnética do som. Você pode fazer pela onda eletromagnética do pensamento, no passe. Então a pessoa não estava mais com vontade, ela recebe aquela onda, ela estabelece aquele fluxo magnético, ela recebe aquele novo fluido vital que está ali dentro da corrente e ele sai daqui, me deu vontade de melhorar. Não quero mais ficar só na cama, mas o trabalho é dele. Essa confiança, essa vontade novamente ajustada à confiança, magnetiza naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável.
Então, a partir do momento que eu soergo a minha vontade, o meu corpo físico vai se alinhar àquela vontade. Assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina, né, para a restauração das nossas forças, e orar a benefício do outro é ajudá-lo através da energia magnética que eu posso emprestar para ele, ou doar para ele, mas somente para assegurar-lhes as melhores possibilidades de auto-reajustamento. Então eu só vou ajudar para que ele se ajude. É aquele negócio que a gente fala que a gente deveria sempre ensinar a pescar e não pescar para a pessoa, né? Na cura magnética, a gente só ensina a pescar. A pessoa tem que aproveitar aquela pequena contribuição nossa e começar a fazer o trabalho, porque dentro da justiça de Deus, ele precisa progredir. E para que ele progredir, ele precisa fazer o trabalho nele mesmo. Depois que eu terminei isso aqui, eu voltei lá na questão que inicialmente me motivou a preparar esse estudo, né? Que agora nós estamos lembrando que eu já apresentei há 5 anos atrás, lá em Camboriú, o início desse estudo. E aí eu pensei, cara, tem que ser uma conclusão que feche na questão dessa pergunta inicial que era dirigida a mim, que é: a casa espírita pode ter cura? A casa espírita pode ter trabalho de cura? E daí eu precisava achar alguma coisa que realmente, eu não estou usando minhas palavras, não vou usar de novo, né? Alguma coisa que tivesse fundamento, né? Alguma coisa que resolvesse a questão. E aí eu escolhi uma citação de Obras Póstumas, que é a última obra que Kardec não publicou, mas ficou os seus escritos em cima da mesa e foram publicadas, né, pela providência dos amigos da esposa dele, onde ele vai falar de uma comissão central que unifique todas as sociedades, né, de um determinado lugar, de uma determinada cidade, de um determinado... Está todo mundo lendo, ninguém mais prestando atenção em mim. Ou de um determinado país, e daí ele vai abrir um título, que é a ampliação dessa ação da comissão. E ele diz assim: pretender-se que o espiritismo chegue a estar por toda parte organizado da mesma forma, que os espíritas do mundo inteiro vão se sujeitar a um regime uniforme, ou igual, a uma mesma forma de proceder, que terão de esperar lhe venha de um ponto fixo à luz, ponto em que deverão fixar os olhos, fora utopia absurda. Então Kardec está dizendo o seguinte: isso na prática, cada espírita vai fazer a prática conforme entender. E nós seríamos pessoas que vivemos no país dos sonhos se a gente acreditasse numa coisa diferente. Determinado grupo vai querer praticar assim. Determinado grupo vai querer praticar assim. Ah, mas eu posso mudar a base do conhecimento? Não. Porque a base do conhecimento, o Espírito de Verdade, por ordem de Jesus, assentou sobre uma única cabeça. Essa cabeça é Allan Kardec. Agora, como é que eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Como é que eu vou fazer com que todo o conteúdo espírita, inclusive o conteúdo do passe magnético, venha para dentro do espiritismo? Isso é uma liberdade do grupo. Volto a dizer, nem ao menos o passe magnético é de propriedade do espiritismo ou inventado pelo espiritismo. E volto a dizer, os espíritos não estão nem aí se saiu daqui, dali, qual é o grupo que inventou, quem é que vai ganhar medalha porque disse primeiro. Einstein ganhou o prêmio Nobel porque ele disse uma coisa que Kardec disse 60 anos antes, ninguém deu bola. Para os espíritos não importa, para eles importa a verdade e o bem. Então eles quer usar alguma coisa que... a casa espírita aqui resolve, vou citar um exemplo, trazer uma psicóloga que vai fazer aqui dentro da casa acompanhamento psicológico de um grupo. Isso é uma decisão do grupo que está aqui. Kardec não... Isso está dentro do bem? Está contra algum postulado espírita? Não. Então a casa decide. É isso que ele está dizendo. Não pode alguém de fora dizer, isso aqui é espírita, isso aqui não é espírita. É isso que ele está dizendo. E quem pensar diferente está pensando uma ideia que é absurda, que seria similar a se pretender que todos os povos da Terra, todos os países, tivessem uma única nação. E eu duvido que nós chegamos a isso. Governado por um só chefe. Imagina, o presidente da Terra.
Teria que ser o super-homem, né? Regida pelo mesmo código de lei. A gente não tem como fazer uma lei que sirva para um brasileiro e para um japonês. E olha que eu adoro a cultura japonesa, tenho uma ideia como é que eles são, né? Eu sempre lembro da história de um amigo que foi para a Suíça, ele conta que a pessoa convidou ele para o aniversário, ele não queria ir, não foi, ele encontrou a pessoa na rua, a pessoa falou, tu não foi? Te mandei o convite pelo correio, tu não foi? Aí falou, pois é, eu não recebi. Ele queria escapar, dar uma desculpa, brasileiro, né? O cara processou o correio. Cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua maneira, cada povo tem o seu costume. Essa malandragem de mentir que não recebeu uma coisa que recebeu é do brasileiro. Não vai dar certo na Suíça. Não? E por fim ele diz, os espíritas do mundo terão princípios comuns, que é a codificação, que os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraternidade, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que por isso a unidade fundamental se rompa. Poderão, pois, formar-se, inevitavelmente se formarão, centros gerais em diversos países, ligados apenas pela comunidade de crença e pela solidariedade moral, sem subordinação de uns com os outros. Então, a liberdade de nós pegar o passe magnético, que é dos mesmeristas, que foi trazido para o Brasil pelos homeopatas e que nós resolvemos trazer dentro da casa espírita, é a nossa liberdade de praticar o bem e a fraternidade da maneira que a gente acha melhor para nós. Não há o que se dizer diferente disso. Então, eu particularmente penso que as casas devem ter liberdade de escolher aqueles trabalhos que fazem bem ao seu coração, que fazem se sentir bem. E pela primeira vez, depois de 6 anos, eu dou minha opinião sobre isso. Então, agradeço muito a presença de todos vocês. E se tiverem pergunta, agora é a última chance.